Estamos aqui na sede da Escola Superior da AGU, no nosso auditório, para gravar o programa 19 do Encontro com o Autor. Programa Encontro com o Autor, número 19. E com uma figura singular, um dos maiores advogados da nova geração, mas com larga experiência. Eu me refiro a Saul Tourinho Leal, professor Saul Tourinho Leal, que tem, como eu disse, uma trajetória importante na advocacia, na assessoria em cortes superiores, porque o doutor Saul é doutor em Direito pela PUC São Paulo, com pós-doutorado na Universidade Humboldt. Não sei nem se eu pronunciei correto, você, por favor, me corrija depois. Que fica em Berlim, né, na Alemanha, evidentemente, e assessorou juízes, membros da Suprema Corte da África do Sul, com sede em Joanesburgo, e que é uma corte respeitada, e também a Corte Suprema de Israel, que tem aquele um constitucionalista famoso, nós vamos mencionar daqui em instantes, aposentado, me parece. Sim. Doutor Saul, é um prazer recebê-lo aqui, é uma honra, e para falar de um livro igualmente singular, que é Direito à Felicidade, fruto da tese de doutorado da PUC São Paulo, um livrão em todos os sentidos. Saul, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, e vamos falar sobre a sua trajetória, sobre este livro e sobre suas experiências em cortes estrangeiras. Professor Souto, é um privilégio estar aqui num local tão bonito, uma casa tão importante e participando de um projeto exitoso. O professor Souto está conseguindo fazer, já tive a alegria de dizer isso ao professor em outras oportunidades, companhia de juristas diz, olha, o professor Souto é um grande reitor, porque por mais que a Escola da AGU não utilize essa expressão, são quantos alunos que essa escola tem a missão institucional de formar? Quase 8.000. Imagine, seria um super reitor. Então, saiba de mim, professor, do privilégio de estar aqui ladeando nessa 19ª edição nomes que são nomes queridos, estimados, festejados em todo o Brasil. Os juristas, as juristas que já estiveram nesse sofá na sua companhia. O professor trouxe a feliz lembrança de algumas passagens minha e como também um colega constitucionalista, curioso pelo universo global do constitucionalismo contemporâneo, o professor, já de memória, trouxe a recordação do professor Aaron Barak, esse grande nome da Suprema Corte de Israel, autor de livros, que presidiu o tribunal, mais longevo presidente da história da Suprema Corte de Israel. Progressista, numa equação, professor Souto, uma equação difícil, porque Israel, nós temos, a partir da liderança do nosso concidadão Oswaldo Aranha, a fundação do Estado de Israel em 1948, uma resposta do Concerto das Nações ao Holocausto, que grande parte foi motivado pela ausência de local onde
o povo de Israel pudesse chamar de seu, um pedaço de chão no meio do deserto para chamar de seu. Então funda-se Israel e há um compromisso de aprovação da Constituição. E disse, enquanto a Constituição não vem, vamos aqui ter leis introdutoras de direitos fundamentais, mas lei mesmo, com coro de lei, com rito legislativo de lei. Embora materialmente tratando de temas constitucionais. Esse é o ponto. Vem Aaron Barak posteriormente, muitas décadas depois, a introdução de uma legislação tendencialmente autoritária, e Aaron Barak traz o mesmo raciocínio que o professor aqui de improviso trouxe. Qual? No fundo, essas leis são materialmente constitucionais. Então, apesar de não termos controle de constitucionalidade numa Constituição escrita, eu vou invocar essa lei materialmente constitucional como parâmetro de controle e derrubar por inconstitucionalidade essa lei. Eu não sabia desse detalhe, que ele construiu isso em Israel. Ali, ele diz, ali nós vivemos o nosso Marbury versus Madison. Ali foi o batismo da jurisdição constitucional israelense. Você o conheceu? Chegou a avistá-lo, digamos assim? O período que esteve lá? Sim, tive a alegria de, em um seminário, participar de um seminário qual o professor Aaron Barak foi convidado. Ele já estava fora do tribunal, a minha temporada foi nos anos de 18 para 19, já não estava mais na corte, mas é um professor festejado, convidado para muitas solenidades acadêmicas. E a sua lembrança, professor Souto, do viés progressista dele, veja como você abraçar ideias, você abraçar ideais, o coloca de fato acima das questiúnculas que normalmente orientam a vida na comunidade. Nós temos o estopim recente da guerra em Israel. Ele, Aaron Barak, era um crítico aberto. Há tanto o que chamava de ativismo da Suprema Corte numa reta final e ao atual presidente de Israel, crítico aberto. Quando vem a guerra, que Israel é levada ao Tribunal Penal Internacional a partir de uma provocação da África do Sul, Israel procura um nome acima de qualquer suspeita. Benjamin Netanyahu diz, precisamos de um jurista acima de qualquer suspeita, ainda que seja um adversário meu. E quem foi apontado foi Aaron Barak, para na condição de advogado fazer a defesa de Israel. Que bacana. É uma grande figura. E me parece que fez um estágio acadêmico, vamos chamar de estágio, né? Mas uma incursão acadêmica, fica melhor, nos Estados Unidos. Não sei se em Yale ou em Colômbia, né? Ele tem uma temporada por lá. Eu gosto de conversar com o professor Souto, porque tudo que o professor diz que não sabe, ele sabe mais do que a gente. Exatamente em Yale, nos Estados Unidos. Veja que em dado momento, professor, antes de Israel, eu tive com o ministro Barroso, dando notícia dessa ida a Israel. Ele assumiria posteriormente a presidência do tribunal e faria, como uma das primeiras viagens internacionais, uma visita à sede da Suprema Corte em Jerusalém. Quando dei notícia a ele, antes de eu terminar a história, ele já disse, fui aluno em Yale de Aaron Barak. Isso eu sabia. Ele comentou, eu estive no gabinete dele há 15 dias aproximadamente, no momento que o Brasil e Brasília recebia o Icon S. Sim. E lá foi o vice-presidente, que é um chileno, eu esqueci o nome dele agora, peço perdão, e ficamos conversando, alguns professores foram convidados no gabinete do ministro Barroso e falaram de Yale, e o ministro Barroso dizendo que na época havia sido aprovado para o mestrado tanto em Harvard quanto em Yale, mas que acabou optando por Yale porque ele achou que o meio ambiente era mais agradável, e eu não sabia disso. No mestrado de Yale, somente 20, 25 por ano, e em Harvard, com um número bem superior. Depois disso, ele teceu considerações sobre os professores que ele teve em Yale e falou do Aaron Barak. Então, eu sabia desse detalhe. Mas vamos ao livro e depois nós retomamos com temas outros
Professor, direito à felicidade é um tema, como conversávamos há pouco, um tema um tanto quanto aparentemente abstrato, Sim. né? Fluido, Sim. mas de importância capital, porque é o que todos nós perseguimos de uma forma ou de outra, né? E que toda nação persegue com relação aos seus concidadãos, né? E como surgiu a ideia? Quem foi o seu orientador? Houve dificuldades na elaboração do tema em si, da tese em si? Eu digo dificuldade no sentido de pesquisar, dificuldade no sentido de ter elementos mais concretos no campo do direito de um modo geral. E aí já me surge até uma pergunta, aliás, já fiz algumas perguntas, mas mais uma. Aqui no Brasil, quem falou sobre esse assunto antes do Saul Tourinho Leal? Professor, o direito à felicidade, professor, já adianta uma questão central na discussão do assunto. É claro, nós sabemos da fluidez do conceito, nós sabemos da dificuldade em você construir um núcleo mais duro de algo tão abstrato como é um suposto direito à felicidade. Nós sabemos, especialmente, inclusive, que a partir de uma tentativa de reconhecimento desse direito, há até algum tipo de risco de termos decisões judiciais que se desoneram do rigor de fundamentação, porque tem um salvo-conduto mais fácil de invocar o direito à felicidade e dar a decisão como fundamentada. Quando esse trabalho foi gestado na PUC de São Paulo, sob a orientação do professor Marcelo Figueiredo, eu publiquei alguns textos que foram servindo de ponto de partida do que depois veio a ser a tese. E logo nos primeiros textos já tínhamos uma crítica muito grande da Academia Nacional em várias escolas importantes, por juristas respeitados, que tinham receio disso. Olha, o meu receio desse tal direito à felicidade amanhã os juízes estão usando isso aí e se desonerando de fundamentar com maior rigor formal suas decisões. Isso pode ser perigoso. Também a academia tinha receio de um certo uso populista disso, não só para o juiz, até como políticos ou outras pessoas. E professor, com toda humildade, eu digo ao professor, todos eles tinham razão, eles estavam certos. O que eles estavam fazendo com esse trabalho era chamando o trabalho à responsabilidade de se aprofundar mais, de construir melhor, de se explicar melhor para a academia do país. Chamou a sua atenção para um detalhe que talvez pudesse passar despercebido. Sem dúvida. Né? Então, aquilo fez com que, de fato, eu tivesse o cuidado de detalhar melhor, de estudar melhor, de investigar melhor, para poder responder a todas aquelas críticas que eram críticas que tinham uma razão de ser e não eram feitas por qualquer um, eram feitas por juristas que formam o direito brasileiro. A partir daí, eu tive a mesma curiosidade que o professor Souto já teve, com a diferença de que era um mais ou menos jovem, estava tendo o primeiro contato, o professor já tinha uma longa trajetória de estudo muito denso a respeito, que era o direito norte-americano, o direito dos Estados Unidos. Declaração de Independência. A famosa Declaração de Independência, um documento claramente mais ligado à política do que ao direito, mas profundamente influente, citado em todas as grandes decisões, lembrado, copiado em constituições locais. Um dos grandes documentos da teoria do Estado. Sim. Não é? Então, e um dos primeiros. E aí, o professor traz a lembrança, professor, talvez valha dividir com quem está nos acompanhando, de que o registro é de 4 de julho, mas tem outra história para contar. Exatamente, O professor Saul lembrou, nós conversávamos há pouco, quando
todo mundo sabe que a independência americana é 4 de julho, todos aqueles que se interessam pelo tema, ou que assistiram aquele filme com Will Smith. Então, Will Smith, não, tem um com o... Nascido em 4 de julho. Nascido em 4 de julho, mas não foi o Will Smith, não. Não é Tom Hanks, não. Não, é o que faz o que faz o Missão Impossível. Sim. Tom Cruise, não? Tom Cruise. Ah, muito bem. Tom Cruise. Né? Ou quem acompanha a história americana, ou quem assistiu o filme, que é um filme muito interessante, por sinal, né? Muito bem elaborado e tal. E é 4 de julho, mas há registros históricos contundentes que apontam para a elaboração em 2 de julho, na verdade, e que 4 de julho teria sido a última assinatura. E na comemoração, aí eu não sei se de 1 ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos, eu não lembro bem, não sei se passou o dia 2 de julho e perguntaram, olha, foi no mês de julho que assinaram e nós precisamos comemorar. E aí comemoraram no dia 4. Dia 4 de julho. No dia 4 de julho. Então é um dado interessante. Mas continue, professor. Muito o senhor falava da declaração. Era falar da declaração, professor. Na verdade, perdão, deixa eu te interromper. Eu disse que não, mas o filme do Will Smith, sim, né? Em Busca da Felicidade, que é até baseado em fatos reais. Sim. Que ele contracena pela primeira vez com o filho, que hoje está grandão, mas era uma criancinha na época. Foi muito bonito. Mas, professor, essas historietas são sempre boas. O professor traz a lembrança histórica da Declaração de Independência com o registro 4 de julho. E eu me recordo, professor, também com raízes, como o professor sabe, nordestinas, que no meu queridíssimo Piauí há uma cidade famosa no estado chamada Piripiri, e que lá havia um prefeito que liderava o time de futebol da cidade. E o nome do time era alusivo a um feriado local, que se chamava 4 de julho, por alusão de alguma situação local, padroeira, essas coisas do nosso Nordeste. E aí ele, num dado momento, o time ia muito mal, ele colocou em fila todos os jogadores na frente da praça central da cidade, queria fazer um discurso motivacional para esse time, que se chamava 4 de julho por conta desse feriado local, e ele disse, vocês precisam se engajar, vocês precisam melhorar, vocês precisam jogar melhor, vocês têm que entender que, por vocês, a grande potência para uma vez por ano, que eram os Estados Unidos. Alguns acreditaram mesmo. É verdade. Mas, professor, trazendo as historietas... Mas só do Piripiri, tem uma grande música de um grande compositor, que é de lá, né? Eu vim de Piripiri, né? Sim, tem. Há um humorista muito famoso, que é o João Cláudio Moreno. Há conexões, o movimento tropicalista com Torquato Neto. Então, é verdade. Tem muitas lembranças. Mas, professor, dizíamos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu tive contato com o documento na literatura, uma primeira vez, antes do doutorado. No momento do doutorado, aquilo me chama muita atenção, porque até então conversávamos todos nós sobre dignidade da pessoa humana. Era um mote. O que é dignidade da pessoa humana, até onde isso vai, eu invocar a dignidade para bloquear determinados elementos da autonomia, isso pode ser um paternalismo, isso não pode ser um paternalismo. O grande mote do momento em que eu fiz o doutorado era estudo sobre a dignidade da pessoa humana. Obras emblemáticas do seu amigo, meu também, Ingo Sarlit, sobre dignidade da pessoa humana. Então, era um mote do momento. E de repente eu vejo, puxa, mas e a felicidade? Tá lá, os americanos colocaram a pena de Thomas Jefferson, teve o engenho precedido de George Mason, que já tinha feito algo parecido na Virgínia. O que a gente entende por felicidade? A partir daí, portanto, veio o estudo. E concluindo a resposta do professor, um estudo, professor, muito solitário, porque nada obstante os Estados Unidos fossem muito bons e seguem sendo no enfrentamento por múltiplos horizontes filosóficos, históricos, até em política pública, da temática, depois um chamado curso da felicidade em Harvard se torna um dos mais procurados, isso se espalha mundo afora. No Brasil, a literatura era muito, muito escassa, concentrada na parte filosófica. No direito, praticamente não havia registro.
Foi, portanto, um estudo extremamente solitário, em que o autor sempre paga um preço por essa solidão, mas ao final tem uma obra com ares de originalidade. Muito bom. E nas suas pesquisas, você chegou a detectar, a constatar alguma menção, ainda que genérica, na Constituinte, nesse sentido? Por exemplo, alguém quis colocar no texto constitucional? Eu tenho quase certeza que o Roberto Campos, que foi senador, foi deputado federal, né, foi senador pelo Mato Grosso e tal, pai do ex-presidente do Banco Central, ele é um americanófilo muito conhecido, um estudioso do direito americano. Alguém chegou a mencionar isso? Se não mencionou na Constituinte ou em alguma outra legislação, nossa... Isso é muito interessante, professor. Nós temos o ponto de partida da nossa história constitucional com a Constituição do Império. Isso. Então lá estávamos, 1824, com a nossa Constituição, e o preâmbulo da Constituição do Império, a nossa primeira Constituição, é um preâmbulo que se dá sob o contexto da Declaração de Independência, da Revolução Francesa, um grande século, aquele século, e que ele também acontece sob os influxos do chamado Iluminismo, que usava como o mote da felicidade de maneira muito contundente por meio dos filósofos. Então, a Constituição do Império, a nossa primeira, tem a menção expressa à palavra felicidade. É a única Constituição de todas aqui tivemos que traz a palavra felicidade. Num dado momento, funda-se na sequência a nossa República, vem a Constituição de 46, vem a Constituição de 46, fundação da República, sob a influência do Rui Barbosa, mas aí há uma conversão, o que soa filosófico, que é a palavra felicidade, vira dogmático, que é a palavra bem-estar. Então, a partir de 46, todas as constituições, elas se repetem utilizando a expressão bem-estar. Isso se repete na Constituição de 88, e posteriormente os economistas trazem uma solução. Eles dizem, o bem-estar tem duas dimensões. Uma dimensão objetiva, a luz elétrica, uma geladeira em casa, uma água filtrada, saneamento básico, um alimento básico, saneamento básico, alimentação. É o bem-estar objetivo, é tangível, eu mensuro facilmente. Mas há uma outra dimensão de bem-estar, que é o bem-estar subjetivo. E esse bem-estar subjetivo, que eu preciso investigar, que é intangível, que não é tão facilmente mensurável, é o que no passado os filósofos chamavam, talvez, de felicidade. Portanto, hoje a Constituição, os trabalhos da Constituinte, o resultado desse trabalho, trata sobre o bem-estar, usa uma linguagem que os juristas costumam usar para se referir a essa coisa um pouco mais transcendental. E quando tivemos a iniciativa do então senador Cristóvão Buarque para inserir no artigo 6º, dentre os direitos sociais, a busca da felicidade, não houve boa receptividade. É porque, já conversamos a respeito no início, isso é perigoso, pode se fazer uso populista, isso é muito retórico, isso é muito abstrato, e o senador recuou em relação a essa intenção. América do Sul, algum outro país incluiu no seu texto constitucional, professor? Sim, nós tivemos primeiro essa migração, os americanos hoje mesmo, eles, nada obstante tenhamos a referência na Declaração de Independência em 33 constituições dos 50 estados americanos, mas hoje em dia as pesquisas, quando você vai tratar, por exemplo, de política pública, eles trabalham a expressão well-being, eles ficam no bem-estar. Mesmo assim, nós tivemos a Constituição do Japão, que traz, ao lado da dignidade da pessoa humana, no pós-guerra, ao lado da 46, ao lado no mesmo dispositivo, artigo 12, que vem dignidade, vem felicidade. Coreia do Sul, pelas mesmas razões, nós temos dignidade e nós temos felicidade.
E aí, de repente, vem um fenômeno curioso, que é o fenômeno africano. Libéria, Namíbia, Nigéria, Suazilândia, Gana. O que acontece nesses países? Nós temos o início de um processo penoso e turbulento de democratização, é encerrado o ciclo da colonização, é encerrado o ciclo dos grandes ditadores africanos, dá início a uma transição para a democracia, e esses países começam a colocar em seus dispositivos constitucionais a expressão felicidade, mas lá fazendo uso diferente. Eles não atrelam nem a liberdade, que é uma acepção americana da felicidade. Os americanos não falam direito à felicidade. Sim. A busca. É a busca. Que é uma matriz liberal. Ele não usa a dignidade, como fizeram os sul-coreanos e japoneses. Eles dizem é assegurado o desenvolvimento econômico, vírgula, desde que essa busca saudável pelo dinheiro não comprometa a felicidade das pessoas. Puxa, você vê um comando desse, professor, vindo de um continente que enfrentou a escravidão, que enfrentou a colonização severa, né? Faz todo sentido. Diz, olha, tudo bem que sejamos capitalistas, mas não esqueçam do nosso passado. Não pode ser um tudo ou nada. Tem que ter algum núcleo ético que nós chamamos dogmaticamente de felicidade. Muito bem. O senhor mencionou em pesquisa, em algum momento aqui, agora, e eu vejo aqui a página 148, um ranking, a nota média de felicidade brasileira, que na época que foi escrita a tese é de 7,1, o que nos colocaria em 16º lugar, o Brasil, entre 147 países. É um dado interessante. Sim. Segundo os dados do Gallup World Poll de 2011. E mais à frente, por favor, pode comentar isso também, e mais à frente, aí o senhor passa a colocar esses dados por região, Nordeste, Centro-Oeste, comparando com países europeus, Finlândia e Bélgica, que é uma certa similitude com relação a algumas regiões. E aí, diz aqui, mais à frente, a pesquisa sobre a felicidade no Nordeste mostra uma evolução importante, mas ela não pode ser superestimada e parece que há, sim, um exagero de aspirações na análise do IPEA. É evidente a ampliação do poder aquisitivo das pessoas na região Nordeste, mas esse conjunto de bens materiais não é o suficiente para manter ascendente o nível de felicidade. O ser humano se adapta e as pretensões se ampliam. Gostaria que vocês comentassem algumas dessas passagens aqui, claro. Desde do cotejo que foi feito entre países, da classificação brasileira e essa questão que você colocou tão bem, professor Saul. A questão da felicidade é muito trabalhada pelos economistas e pelos politólogos. Muita política pública que tenta mensurar, faz pesquisa com as pessoas, como você se sente, de 0 a 10, em nível de felicidade, a pessoa responde e depois volta com a mesma pesquisa. Qual era o fenômeno dessa época? Nós tínhamos um incremento muito grande do poder aquisitivo, notadamente do Nordeste. Quem não tinha moto passou a ter moto, quem não tinha televisão passou a ter televisão, quem não tinha geladeira passou a ter geladeira. Houve um ganho de acesso da população do Nordeste a bens de consumo. E aí o pesquisador ia lá e dizia, olha, como você se sente em nível de felicidade comparando com 5 anos, com 10 anos, com 3 anos? A pessoa estava com a moto 0 km na frente da casa e, puxa vida, eu nunca fui tão feliz. E aí houve um boom da felicidade. Olha, se nós tirássemos o Nordeste estava ali rivalizando com Finlândia, que é sempre um indicador muito alto, claro. Com Bélgica e tal. E aí o que é que ali me parecia? A pesquisa tinha acabado de sair, um ano depois veio essa tese. O que é que me pareceu? Olha, porque os dados mostram isso.
você se adapta. Existe a explosão de felicidade, de fato você tem uma sensação de bem-estar muito alta, mas na sequência vem uma adaptação. Com a adaptação vem uma necessidade de expansão da demanda para que tenha um novo boom de felicidade. Então, se a análise é uma análise que toma como referência exclusivamente uma ampliação do poder aquisitivo, essas pessoas vão ter que ganharem mais e mais e mais e mais exponencialmente. Então, talvez o que deveria ser feito era criar uma consciência de que quando você tem mais cidadania, quando o teu saneamento básico melhorou, quando o teu filho passou a entrar na escola, quando você não teve a chance disso, isso também é importante nesse contexto de bem-estar. Porque aí você não precisa depositar todas as suas esperanças nesse bem de consumo. Amanhã vem uma crise eventual, e aí esse nível de felicidade vai lá para baixo. Era um pouco a advertência que eu trazia nesse trecho da tese. Tá. O senhor falou bastante e com muita personalidade da contribuição americana, né, da busca pela felicidade, a influência que isso provavelmente causou na Constituição de 1824, embora saibamos todos nós que a que mais sofreu influência é de 1891, né? Sim, sim. Que até era um outro momento também, uma república, aquela coisa toda. Eu indago, a França, que tem também uma Constituição, teve uma Constituição importante, que se viu como um farol e serve como farol para o constitucionalismo mundial, embora tenha durado muito pouco, né? A Constituição de 1791, há alguma passagem, se não da Constituição, daquele movimento cultural, político, filosófico que a França experimentou naquele conturbado final do século XVIII, né? Isso. Alguma passagem nesse sentido, professor? Sim, sim. Professor, e aí, só aproveitando sua deixa, no questionamento anterior, fiz menção à Constituição de 46 como tendo sido republicana, mas a correção é necessária. Sabemos que ela veio ali na sequência da Constituição Imperial, 1891, apenas o registro, porque eu me equivoquei. Professor, nós temos em mente a França como tendo o mote, pelo menos o mote central da sua revolução, a tomada da Bastilha, de todos os episódios daquele momento, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Até hoje isso é muito trabalhado. Mas havia igualmente essa ideia de busca pela felicidade. Você pega a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, você vai ao artigo 1º, a menção que tem é da felicidade, porque se tratava, como disse, de um ethos iluminista, que ele navega em direção à Europa vinda dos Estados Unidos e que na sequência, isso é curioso, professor, porque todos nós temos isso na lembrança, mas às vezes a gente esquece. Isso chega no Brasil, especialmente em Minas Gerais, onde a juventude ia estudar, saía para estudar em Montpellier, na França, voltava para Minas Gerais abonada financeiramente, centro muito importante daquele momento. E enriquecida culturalmente. Enriquecida, né? Culturalmente, com os livros dos pensadores iluministas, e aí tinha a ideia da insurreição a partir do que depois se configurou como sendo Inconfidência Mineira. Havia estudantes em Minas com relações ao então embaixador Thomas Jefferson, íntimas. Perdão, você podia repetir? Eu não. A ligação dos estudantes brasileiros que iam a Montpellier, tomavam a referência iluminista nas suas obras e numa intenção de insurreição, como tinha acontecido com a independência dos Estados Unidos, como tinha acontecido com a Revolução Francesa, mantinha contato estreito com Thomas Jefferson. O livro traz transcrições de cartas, várias, pedindo apoio em relação a qualquer movimento insurgente aqui. Tanto que, nessas idas, há uma influência muito grande da maçonaria nesse momento, também com um ethos iluminista que abraçava a felicidade
como sendo um ideal a ser perseguido no campo político, e todos na escola vimos. Naquelas idas e vindas, tem um momento ali do fico, e no momento do fico é usado no campo político a mesma lógica que foi usada na Revolução Francesa, a mesma lógica que foi usada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele diz, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Não era apenas uma força de expressão. O felicidade geral era algo que hoje os nossos documentos cuidam mais como bem comum, como um ideal a ser perseguido no campo político, valendo-se do ordenamento jurídico também nesse propósito. Lembrando, você mencionou Thomas Jefferson, foi o segundo vice-presidente americano e o terceiro presidente, e um homem muito culto, né? É ele um dos redatores, mas o principal redator da Declaração de Independência, e um homem também de forte influência francesa, porque foi embaixador na França. Exatamente. Inclusive, evidentemente você já esteve por lá, com certeza, você é um homem do mundo, mas pouca gente nota isso. Na Champs-Élysées, eu estimo que, fazendo um cálculo aqui de cabeça, a 500, 600 metros do Arco do Triunfo, descendo, à esquerda tem um prédio e com uma placa muito bacana, muito bonita, aqui morou Thomas Jefferson, embaixador, muito interessante. Isso, essa sua lembrança, professor, em tudo se harmoniza com esse momento interessante da história do Brasil. Nós tínhamos famílias mineiras abonadíssimas, muito cultas, a juventude, portanto os filhos e filhas, filhos especialmente, iam à França estudar, ficavam lá, notadamente em Montpellier. Thomas Jefferson era um embaixador, então ali havia curiosidade de dizer, olha, vocês conseguiram a independência. Até troca, né? Até troca e tudo, vocês conseguiram. A gente também quer, a gente também quer. E aí, a Thomas Jefferson não endossa, não encampa. Ele diz, olha, se vocês conseguirem por lá, tudo bem, reconheceremos, mas nós mesmos não vamos tomar parte em qualquer tentativa de insurreição. Então, tudo isso muito, muito curioso nessa perspectiva, professor. Um desdobramento, falamos da filosofia é riquíssima. Você vai ter um primeiro momento, você vai ter discussões com Sócrates, você vai ter aqui Aristóteles, mas você vai ter coisa mais específica. A figura do epicurismo, que era exclusivamente uma escola inteira da filosofia dedicada a estudar os rumos da felicidade. Você vai ter o estoicismo com Sêneca, que fazia o movimento contrário. O epicurista dizia, te entrega aos prazeres, a felicidade é isso aí. O estoico dizia, olha rapaz, calma, refreie os prazeres, refreie os prazeres. E aí você sai para o utilitarismo. Ponto de partida, Jeremy Bentham, princípio da felicidade maior. Toda decisão que eu for tomar no campo público, eu vou intuir o que torna a população mais ou menos feliz, e essa é a decisão boa. E aí vem um pupilo. Como isso costuma acontecer? O melhor aluno, o grande gênio, o pupilo, Stuart Mill, diz, meu querido professor, atravessa uma depressão profunda, quando ele renasce, ele volta e confronta o mestre. Jeremy Bentham diz, há um erro, porque a sua decisão ela pode ser muito cruel com o indivíduo isolado. Você está dizendo que nós vamos intuir o que deixa a população mais ou menos feliz. Isso pode ser autoritário, porque à custa disso eu posso sacrificar um pequeno grupo, por exemplo. E eu vou apontar o erro da sua tese. O erro da sua tese é que você não identifica os prazeres em sua qualidade, você só identifica em sua quantidade. Eu não. Eu acho que pode haver prazeres ruins. O prazer em humilhar o outro, o prazer em cometer um crime, um prazer em diminuir as pessoas. E esse prazer não pode ser estimulado. Aqui é a combinação entre a ideia da felicidade como princípio maior com o que hoje a gente trata como sendo dignidade da pessoa humana. Há limites para o uso dessa ideia. Muito bem. Excelente, excelente. Você fez uma viagem no tempo e por nomes de extrema relevância para a história, para a cultura e para a filosofia mundiais. Professor, eu vou fazer
uma breve digressão, mas dentro do tema que nós nos propomos a conversar, fruto do seu livro, o senhor teve, pelo menos, duas experiências marcantes às quais eu me referi no início do programa, que dizem respeito à sua passagem pela África do Sul, na Suprema Corte de lá, daquele país, e por Israel, que também o senhor já mencionou há pouco. Eu gostaria que o senhor tecesse algumas considerações sobre essas duas experiências. Evidentemente que elas são enriquecedoras, outra cultura, tribunais, etc. Mas nós vivemos no Brasil uma quadra histórica, e aí se eu puder fazer um paralelo, ou não, vamos fazer um paralelo, né? Nós vivemos no Brasil uma quadra histórica em que há uma queixa, a meu ver, e eu tenho certeza que o senhor concorda, exacerbada no que diz respeito, no que concerne ao papel que o judiciário vem desenvolvendo no nosso país, e queixa que eu particularmente reputo exagerada, porque quer me parecer que se nós temos democracia hoje no Brasil, hoje, dia que nós estamos gravando esse programa, em 12 de agosto de 2025, em grande parte as instituições brasileiras, as instituições civis, mas com um papel preponderante do Poder Judiciário, que se colocou contrariamente às posturas, vamos dizer, equivocadas, à falta de expressão melhor, de outros poderes naquele momento histórico. Evidentemente que essa não é uma queixa recente, nós já vimos isso antes, mundo afora, sempre daqueles que se colocam como prejudicados. Há uma expressão francesa, que eu não vou falar em francês, até porque não domino o idioma, mas o governo dos juízes, sim, sim. Né? Que é uma expressão que quer me parecer da década de 50, alguma coisa sobre isso. E para a pergunta não ficar muito longa, eu gostaria de lembrar aos que nos assistem que o término da discriminação racial oficial nos Estados Unidos se deu por decisão judicial. Sim. Não foi o Congresso, não foi o Executivo, foi a Suprema Corte Americana em 1954, no caso Brown versus Board of Education. Então, dito tudo isso, eu gostaria que o senhor fizesse algumas ponderações sobre esse tema que eu acabei de mencionar, no fundo desemboca em felicidade, e sobre a sua experiência na África do Sul, na Suprema Corte da África do Sul e de Israel. Professor, não poderia ter tido uma colocação mais oportuna, notadamente no momento em que estamos, todos nós. Eu acho que aqui e acolá me perguntam, mas você precisa criticar esses ministros, você é professor de Direito Constitucional. Diz, amigo, nessa questão eu vou até além. Você sabe o que é um agravo interno contra a decisão de um ministro? Você começa a dizer que ele não leu nada que você escreveu, embargo de declaração, que ele é omisso, que ele é contraditório. A lida na advocacia perante a Suprema Corte é de crítica à decisão diariamente, todo dia, toda hora. E mais, é feito de uma maneira leal. Isso. Você diz que o ministro é omisso, que o ministro é contraditório, que a decisão dele é obscura, bota uma parte embaixo do braço, se senta com o ministro e diz isso a ele. E ele te escuta, ele te ouve, e dali ele pode
reconsiderar a decisão dele, ou não. É o que o Código de Processo Civil permite a ele fazer. Então, hoje, professor, nós tivemos... veja que situação curiosa. Nós tínhamos o que me parecia ser a democracia mais exuberante da América do Sul naquele momento histórico. Uma foto de Juscelino Kubitschek no nosso palácio aqui, com a capital por ele inaugurada, entregando a faixa presidencial para o seu adversário visceral, Jânio Quadros, né? Uma troca de governo em que dois adversários respeitam uma solenidade que anima no brasileiro a esperança de que aquilo era possível. Aquilo era possível. Eu votei nesse, eu detesto o outro. E eles estão juntos, cumprindo um rito. De repente, a influência estrangeira impregna o nosso país com coisas conspiratórias, há um tumulto, e lá se vai um grupo, à época dos militares, a dizer, não, nós vamos entrar aqui, mas é só para convocar as eleições. Juscelino de boa fé diz, claro, tá muito tumultuado isso, vamos lá. E passamos 21 anos sem termos as nossas eleições. Cada nação tem seu trauma. Imagine o que faria a Corte Constitucional da África do Sul se alguém lá que tivesse ascendido ao poder dissesse, olha, eu estou com uma ideia aqui, eu vou voltar ao apartheid. Professor, acho que ele não terminaria a entrevista. Em Israel, não. Ou na Alemanha, eu tive uma ideia, vamos voltar aqui ao local. Ele não terminaria a entrevista. Aí aqui nós sofremos esse episódio, perdemos 21 anos, aí de repente alguém levanta a mão e diz, não, eu tive uma ideia, eu vou convocar um estado de sítio, porque o resultado não era o que eu tinha me programado. Eu acho que é dever das instituições terem salvaguardas para reagirem a determinados núcleos muito únicos da vida pública nacional. Se o senhor me permite, me ocorreu agora, até porque, na linha de tudo que o senhor está falando, a democracia é essencial à felicidade. Puxa vida, como é que notadamente, como é que você vai ter a felicidade sem democracia? Seria uma felicidade autoritária, imposta de cima para baixo, por meio de decreto. Não interessa a nenhum de nós. Portanto, essa é uma primeira leitura que, portanto, faço da quadra nacional. Vamos continuar, Saul. É possível fazer alusões à Corte Constitucional Sul-Africana, à própria democracia? Antes que o senhor faça, eu estou te interrompendo, quando o senhor vai começar a tecer considerações dessa alusão entre as Cortes Constitucionais, que foi o que eu havia indagado antes, e o senhor também caminhou excepcionalmente bem. Mas o senhor fez uma construção muito interessante, falando sobre Juscelino Kubitschek, e que ele passou a faixa para Jânio Quadros, seu adversário político, visceral. Permita-me lembrá-lo, nesse momento, que o vice-presidente de Jânio Quadros é alguém do lado absolutamente oposto, para lembrar Caetano Veloso, do avesso a ele, porque à época a legislação permitia que o vice, ou que era o candidato a presidente de uma outra, enfim. Não tinha chapa como é hoje. Não tinha chapa, exatamente. Não tinha chapa. O vice independente. O vice é independente, ou o vice era o candidato, o segundo colocado, alguma coisa desse tipo. E conviveu-se. Sim. Embora saibamos que Jânio, lá pelas tantas, resolveu tumultuar, mas isso não é o caso aqui agora. Então era esse registro que eu gostaria de fazer, tomando por base a sua consideração sobre Juscelino e o momento que o Brasil vivia. Sim. Mas, por favor, retomemos E essa, ainda trabalhando, mas muito brevemente, apenas essa imagem, porque esse país é o nosso, quem tem que querer bem a ele somos nós. Posteriormente, há ali uma peleja muito grande. Dizia, o professor vai se recordar,
observador atento e protagonista dessa cena também, professor, o Fernando Henrique é o neoliberal, Fernando Henrique tem que tirar o Fernando Henrique. Aí acende o Lula com um discurso completamente antagônico ao presidente Fernando Henrique. E aquela linda cena se repete. Se repete. A faixa de novo, é uma solenidade, é um momento de união nacional. Os derrotados aceitam o resultado. Claro. Os vitoriosos celebram, mas sem destruir os derrotados. Como os americanos fizeram durante 200 anos. Sim. Não é isso? Sim. Até 2018, que houve aquela questão lamentável. 2018, não, 2017, né? Não, nós estamos aí, 2000 e... se elegeu em 2016, 2020 para 2021. Exatamente. Em 2021. Né? Aquela cena que o cidadão não vai lá passar a faixa e tudo mais. Fizeram durante 200 anos, 2 séculos. Que não se pode esquecer isso. Sim, né? de forma... Então, quando você, portanto, pega esses temas que parecem... Isso é tudo importante na vida pública e na coesão do tecido social. E você vai, por exemplo, para a África do Sul, num dado momento, lá na África do Sul, e eu estava lá, houve um caso em que a discussão era até onde o Ministério Público podia ir na acusação contra presidentes da República. À época, havia uma investigação contra o então presidente Jacob Zuma. E o Ministério Público fez uma denúncia e pariu-se uma interpretação de que aquela denúncia era uma recomendação, era meio que um parecer. E a Corte Constitucional, à luz da Constituição sul-africana, disse, olha, eu tenho que interpretar qual é o papel do Ministério Público. E aí empoderou-se muito o Ministério Público sul-africano. Quando isso foi feito, houve uma pressão muito grande em cima da Corte, dizendo, olha, você não pode empoderar o Ministério Público, porque há uma denúncia em curso contra o presidente. Se você fizer isso, você vai enfraquecer o presidente, esse presidente vai cair. A Corte Constitucional, professor, toma a decisão dela, empodera o Ministério Público, aquela antevisão termina se concretizando, o presidente Jacob Zuma cai e a vida segue. É o Ramaphosa? Hoje sim, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa. Então, a vida segue. Lá em Israel, nós tivemos uma situação também emblemática, oriunda do chamado Beit Mishpat Elion, que é a Suprema Corte de Israel, sediada no coração de Jerusalém. Nós tivemos Benjamin Netanyahu também com investigações que correm na Suprema Corte, no modelo parecido com o nosso. E aí nós temos o estopim dessa guerra, e no momento de grande fragilidade nacional, o Knesset, Congresso Nacional Israelense, ele aprova uma emenda dizendo acabou o controle de constitucionalidade em Israel. Sério? Uma maneira de amarrar, emparedar a Suprema Corte. Isso foi aprovado? Foi. A Suprema Corte, na última sessão da então presidente, com quem o ministro Toffoli, diga-se de passagem, esteve, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, Esther, pauta o caso. Que caso? Para decidir se pela primeira vez na história a Suprema Corte de Israel declararia a inconstitucionalidade de um equivalente a uma emenda constitucional. Uma coisa muito séria. Guerra já acontecendo. E a Corte de Saul declara e mantém os seus poderes. Portanto, nada obstante nós tenhamos e temos todo o direito, eu acho que nós temos até um dever de ficar de lupa acompanhando as decisões, acompanhando as questões do Supremo, para de maneira livre podermos nos expressar e criticar o que entendemos que não é adequado. Da mesma forma que é um exercício muito saudável, também é um exercício saudável você ver como as coisas estão por aí. E como estão por aí? As cortes constitucionais e as Supremas Cortes no século XX nasceram em todos os lugares. A missão desses tribunais no século XX foi nascer. Mas qual a missão desses tribunais no século XXI? Resistir, porque eles estão sob ataques. Então, isso aconteceu na África do Sul, isso aconteceu em Israel, isso está acontecendo no Brasil. E, Saul, e quem não lutou? Quem não lutou acabou, professor.
Quem não lutou perdeu. Como estamos com a autoridade judicial na Venezuela, como estamos com a autoridade judicial na Hungria, como estamos com a autoridade judicial na Polônia. Acabou. Não tem meio termo. Não tem negociação. Nós somos brasileiros, podemos trazer a lembrança, porque é quem está mais em voga hoje, mas isso antes eram outros ministros, a figura do ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos? Um julgador que não negocia no que diz respeito à democracia. Por quê? Porque todos nós aprendemos na escola que há alguns núcleos duros a que nós chamamos cláusulas pétreas, que são inquebráveis, não há conciliação sobre elas, não há negócio sobre elas, não se transige sobre elas, e de repente esse magistrado chegou. Ora, falamos aqui na nossa conversa, tão feliz, professor, saiba da minha alegria de estar na sua companhia aqui, falamos de Juscelino. Juscelino ia tomar posse, aí a mesma coisa, de novo a mesma coisa, alguém levanta a mão, não é para ele tomar posse não, porque eu não gostei dele, eu perdi, mas ele não toma posse. Naquele momento havia Teixeira Lott. Como é que Teixeira Lott age? Ele age com tanques, ele age com baionetas, ele age com quartel, ele age com prisão militar. O ministro Alexandre não usou nada disso, botou a Constituição embaixo do braço e foi fazer o trabalho dele. Perfeito. Muito bem lembrado, inclusive, a figura do Lott, que pouca gente conhece ou lembra, né? Determinando prisão domiciliar de ex-comandante das Forças Armadas, aquela coisa toda. Sim. Muito bem lembrado. Professor, olha, assim, nós já nos aproximamos de 1 hora de conversa, iríamos aqui por muito mais tempo, uma alegria. Eu acho que o senhor traz uma perspectiva inovadora, né? E nos faz lembrar, porque a gente aprende e a gente esquece. Né? Dizem que não se esquece andar de bicicleta, mas enfim, esse diálogo sobre a busca da felicidade, essas referências à França, à Declaração de Independência dos Estados Unidos, aos 33, que eu não sabia, e olha que eu pesquiso sobre a América há muito tempo, que 33 estados incorporaram em suas constituições, a questão africana também, do exemplo que nos proporciona, como o senhor bem colocou em um determinado momento, que o continente da escravidão, não é? Que foi objeto, vítima, né? Da escravidão, não é nenhuma expressão adequada. O continente que foi vítima de um processo, né, de escravidão, foi escravizado. A colonização terrível, né? Pouca gente também lembra-se, fala-se muito no Holocausto, e tem que se falar, porque para que não se repita nunca mais, mas não podemos esquecer do Congo belga, que é algo terrível. E, né, enfim, conversa muito agradável, um livro que eu recomendo, porque, como eu disse, trata de um tema que nos diz respeito do nascimento ao último suspiro e que nós devemos e precisamos perseguir, e para isso nós precisamos conhecê-lo melhor e ter fundamentos para tanto, não é? Eu queria deixar que o senhor tecesse as suas considerações finais com o tempo que for necessário. Professor, eu acho que a minha finalização é de agradecimento muito sincero pela lembrança. Isso aqui, um lugar comum, mas às vezes um lugar comum necessário. O professor Souto é um professor destacado na nossa cidade, na cidade que eu escolhi para viver, uma trajetória vindo tanto quanto eu do Nordeste, estados distintos, mas a mesma nordestinidade, e que abraçou o conhecimento como uma razão de viver. Há muito tempo acompanho o seu trabalho, professor Souto, e hoje estou aqui a seu convite, na sua casa, num local como esse,
participando de um encontro que conseguiu cativar uma nova geração por meio das plataformas digitais. O professor é um bom comunicador. Então, tudo isso é muito importante para quem tem o privilégio de ser convidado como eu. Tivemos a alegria de tratar de uma obra na qual eu investi grande energia, O Direito à Felicidade. Falo dele com muito orgulho, falo dele com desassombro, porque fui testado, como disse, pela academia, em todas as imperfeições que essa tese tinha e pode continuar tendo. Ainda assim, acho que é um tema essencial ao nosso tempo, diz respeito a cada um de nós. Por essa busca, nós temos conduzido as nossas vidas e poder conversar um pouco, poder conversar pelo menos um pouco sobre esse tal direito à felicidade é sempre um exercício intelectual válido, é sempre uma chance de sairmos maiores do que entramos. Eu agradeço de verdade, professor. Muito obrigado, muito obrigado. E eu vou quebrar o protocolo e as considerações finais são considerações finais. Mas enquanto o professor Saul falava, me veio à memória aqui uma pergunta. O senhor acha que a academia poderia ou deveria dedicar mais espaço a esse tema? Não sei se com uma disciplina própria, não sei se com um espaço maior dentro do direito constitucional. Eu sou professor de direito constitucional há um bom tempo, desde 96, e até com uma certa decepção. Ano que vem completam-se 30 anos, então em 30 anos a gente já passou por muitas instituições, e nós vemos instituição que tem constitucional 1, 2, 3 e 4, tem instituição que tem constitucional 1 e 2, quer dizer, eu acho que você tem espaço para espaço para uma envergadura maior do direito constitucional nas instituições. O senhor acha que o direito à felicidade poderia ser uma cátedra? Poderia ter um espaço maior dentro de uma cátedra? Estamos voltando às perguntas, mas dentro daquilo que nós nos propusemos falar. Claro. Professor, esse é um movimento interessante. Às vezes, há influxos internos que inspiram os outros de fora. Às vezes, há influxos externos que nos inspiram. Nós temos... Estou voltando à África do Sul e Israel, porque foram os dois países que, a partir da minha história, o professor Souto se concentrou. Na África do Sul, há uma expressão que ela chega para nós como solidariedade ou como fraternidade, mas que para o africano ela é mais profunda, ela tem mais camadas do que simplesmente solidariedade, que se chama Ubuntu. Ubuntu é uma expressão que quer dizer eu sou apenas se você também for. Eu sou desde que você seja. No sentido mais coletivo. Uhum. Isso está em vários livros na África do Sul. Há uma rica jurisprudência na África do Sul sobre o Ubuntu. O que é, como é, se é coletivo, será que ele sufoca as individualidades, até onde ele pode ir? Em Israel, há igualmente uma expressão. É uma expressão que diz Hutzpah. O que é a Hutzpah? É a ousadia. Você precisa ser ousado, você precisa ter audácia. Há livros sobre Hutzpah, há tese sobre Hutzpah. Me parece, professor, tão parecido com o povo que somos, falar sobre ser feliz. Parece tão parecido com o país que nós construímos, você conversar sobre felicidade, que sim, talvez pudéssemos ter mais presença. E por que falei dos influxos internos e externos? Porque o Brasil poderia ter se adiantado com isso. Já há jurisprudência rica no Supremo, a partir da liderança do ministro Celso de Mello, apresentando o direito à busca da felicidade ou à felicidade
como reforço argumentativo de casos como união afetiva, cotas raciais, a pesquisa com células-tronco embrionárias, homotransfobia. Então há um repositório. A academia sim poderia ter abraçado isso, mas a academia estava um pouco quieta até ter a notícia que alguém em Harvard criou a disciplina e deu o que falar. Deu o que falar, professor. Saiu as matérias aqui no Brasil. Que curso é esse, rapaz? Que toda essa juventude está indo para lá estudar. Isso se espalhou em outras instituições, até que a nossa, aqui da nossa cidade, o UNB, também criou um curso parecido. Então, é possível, Saulo, termos mais espaço? É possível que conversas como essa vão aí ganhando mais corpo numa juventude que também tem suas questões filosóficas para conversar? Sim, professor, eu acho que sim. Olha, conclusão melhor do que essa me parece impossível. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Saulo. É uma honra recebê-lo aqui. E nos vemos na próxima edição, no próximo programa Encontro com o Autor. Muito obrigado.